Deixa eu mostrar agora esta outra reportagem. Você acredita em medida protetiva? Diz pra mim, você acredita que serve para alguma coisa essa medida restritiva em que você vai a uma delegacia, em que você vai à justiça, em que você consegue esse documento e a pessoa que você menciona nesse documento não pode se aproximar de você 150, 200, 300 metros? Você acredita nisso? Isso aí só funciona caso quando tem famoso no meio. O famoso não pode se aproximar da fulana, porque na vida real a história é outra. Na vida real, a história é completamente diferente. Você vai ver agora. Este homem tem apenas 35 anos. Ele ataca a ex-companheira, golpes de faca. Isso é uma tentativa de assassinato. Ela sobreviveu, mas está internada entre a vida e a morte em Taubaté, aqui no interior de São Paulo. A polícia militar foi acionada depois da denúncia de um vizinho. Um morador próximo ouviu a Aline gritando por socorro. A Aline implorava para viver. Dentro da casa, quando a polícia chegou, a Aline estava caída no chão, bastante ferida. O Cleiton confessou o crime na hora, alegando que estava com ciúme porque a Aline já estava em outro relacionamento. Esta moça de apenas 38 anos, ela tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro. O pessoal acha que essa medida protetiva é o quê? É como se fosse uma criptonita em que ela coloca e o outro se enfraquece diante dela? Você acha que é o quê? É uma poção mágica, essa medida protetiva? Eu tenho uma medida protetiva, não se aproxime. Esses homens covardes ignoram isso. A Aline foi encaminhada ao hospital, está internada em estado grave. O que aconteceu com Cleiton, você vai ver agora na reportagem inédita que acabou de chegar. Vamos ver. Um casal bonito e apaixonado, Cleiton e Aline. Tinham tudo para viver um relacionamento saudável e feliz. Mas o sentimento de posse pôs fim ao amor. Cleiton está preso. Aline em uma cama de hospital entre a vida e a morte. O homem de 35 anos não aceitava o término do namoro e tentou matar a ex-companheira. Aline foi atacada com 50 golpes de faca por aquele que sempre foi o amor da vida dela. Cleiton invadiu a casa onde Aline mora em Taubaté, interior de São Paulo, às 5 horas da manhã. Esse foi o início do dia que jamais será esquecido pelos dois. De acordo com testemunhas, Cleiton pulou o muro da casa da Aline e, pelo telhado, conseguiu acessar a lavanderia. Ele quebrou uma das janelas de vidro e surpreendeu a ex-companheira, que estava no quarto com fones de ouvido. Os vizinhos ouviram o barulho e os pedidos de socorro da vítima e chamaram a polícia. Ele quebrou o vidro da janela? A porta? Quebrou o vidro do boneco. É porta, janela? Não, janela vitrou. Para poder entrar na casa. Ela estava dormindo, provavelmente. Ela estava com fone no ouvido. Disse que ela estava com fone no ouvido, por isso que ela não ouviu. Quando os policiais chegaram aqui, Cleiton ainda estava na casa. Ele confessou o crime. Logo em seguida, vocês já começaram a ouvir os gritos dela ou demorou um pouco? Eu saí correndo porque eu falei assim, tem alguém na casa da Aline, aconteceu alguma coisa, porque o barulho foi muito forte. Foi o barulho no momento que ele pulou. Foi muito alto. Aí depois que eu comecei a gritar o nome dela, que ela falou, me ajude. E daí foi a hora que ela estava sendo atacada. As 3 facas que teriam sido usadas no crime também foram apreendidas. A polícia esteve na casa dos vizinhos para pedir que eles comparecessem na delegacia para prestar depoimento. O casal conversou com a nossa equipe. Os moradores estão assustados com o que aconteceu. Vocês tinham costume de vê-la aqui? Não, a gente só via ela quando ela estava saindo, né? A gente é muito reservado, eles são muito reservados. Os vizinhos aqui são tudo, né, reservados, então a gente... A senhora chegou a vê-lo por aqui, vindo até a casa dela para chamá-la para conversar, algo assim? Não, nós vimos a hora que a polícia estava levando ele só.
triste, né? A gente tá em choque, a minha filha ficou em choque, eu fiquei em choque, a gente nunca imagina o que vai acontecer, né? Porque a gente não conhece os vizinhos, mas a gente ama, né? A casa da vítima está fechada. Enquanto estivemos por lá, ninguém da família apareceu. Por telefone, conversamos com uma amiga de Aline. Ela contou que a vendedora de carros, de 38 anos, está em estado grave no hospital. Ela está no UTI, ela está bem firme e forte, assim, porque pelo teor, assim, da tragédia foi muito grande, né? Foram 50 facadas. Essas primeiras horas que já se passaram foram cruciais e ela tá, por enquanto, ela está bem. De acordo com a amiga, Aline e Cleiton ficaram juntos por 2 anos e meio. O relacionamento era abusivo. Aline era manipulada por Cleiton. Ele se aproveitava da fragilidade e carência dela, causada pela morte da mãe e distanciamento da família, para criar uma dependência a ele. Aline era agredida verbalmente e fisicamente, mas não conseguia se livrar do namorado. Já no início do relacionamento, Cleiton começou a revelar a sua verdadeira face. As discussões eram frequentes e Cleiton não conseguia controlar a fúria. Com poucos meses de namoro, Cleiton agrediu Aline por cerca de 2 horas dentro de um carro. Eles terminaram. Cleiton foi condenado pela agressão. Uma medida protetiva foi imposta, porém ele pediu para voltar. Ela aceitou e retirou a medida. Eles foram morar juntos e tudo voltou a se repetir. Aline evitava contar para as pessoas o que acontecia, mas todo mundo sabia que o relacionamento não ia bem e que Aline corria perigo ao se manter ao lado de um homem como Cleiton. Ele ameaçava? Não existia ameaças nas mensagens. Existia sim. Ele fazendo uma pressão psicológica, dizendo que estava sentindo muita falta dela, que não conseguia dormir, que estava tomando um remédio para insônia, que estava tremendo. A única coisa mais assustadora assim, que aconteceu foi que ele mandou uma foto do carro dela parado na frente da casa de uma amiga, que ele nem sabia o endereço dessa amiga. Então dá para perceber que ele estava seguindo ela. E quando ela me contou isso, eu fiquei bem assim, assustada. Eu ainda falei, nossa, ele está te seguindo, Aline. Ele tem uma foto de um endereço que ele desconhece, ele está te seguindo. O casal estava separado há 1 mês e desde então ele tentava reatar o namoro. Cleiton mandava mensagens para marcar uma conversa. Ele não ameaçava, só dizia que sentia muita falta dela. Aline suspeitava que Cleiton a pediria em casamento. Você sabe me dizer se eles brigaram antes do ataque? Não, eles não brigaram. Ele estava tentando conversar com ela numa boa. Ele estava tentando, sim, insistindo em fazer uma proposta, que ela até falava, ele vai me propor casamento, eu sei disso. Ela imaginava que, pelo menos, o teor da conversa não era de ameaça. Era pedindo por um retorno, mas ele estava até falando, vamos sair para comer uma pizza, coisa e tal. Não estava sendo ameaçadora. Aline jamais poderia imaginar que Cleiton seria capaz de algo tão cruel. Ela não se preocupava, sempre se sentiu segura no local onde mora, somente por saber que havia um policial aposentado na vizinhança. Homem que já havia dado um susto em Cleiton após uma briga do casal. Você suspeitava, você desconfiava que ele poderia chegar a fazer algo assim? Sim. Isso várias vezes. Eu falei isso pra ela. Eu falei, Aline, isso é comportamento de psicopata, isso é bandido. O homem que bate mulher e acha normal é bandido. Cleiton não conseguia se imaginar sem Aline e, fora de si, cometeu uma loucura. Cleiton foi trazido para a delegacia de Taubaté, onde prestou um depoimento. Ele confessou tudo. Disse que cometeu o crime porque descobriu que Aline estava em um outro relacionamento. A vendedora de carros estava com uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Ou seja, Cleiton não poderia se aproximar dela. Mas ele descumpriu a decisão da justiça e agora vai responder por tentativa de homicídio. A suspeita da família é que Cleiton tenha visto alguma mensagem no celular de Aline.
e isso tenha o deixado furioso, a ponto de tentar matá-la. Humilhava ela verbalmente, ele chacoalhava, puxava o cabelo dela. Era absurdo, ele tratava ela como se fosse uma presa. E ao mesmo tempo ela era refém daquela doença. Entendi. É algo assim surreal, que quem olha para ela, fala com ela, vê uma pessoa super simpática, sorridente, bonita, independente financeiramente, não acredita que tem todo esse histórico por trás. Existem muitas mulheres vivendo a mesma situação neste exato momento, sabia disso? Mulheres que estão presas a um relacionamento, que já não amam mais este homem porque este homem mudou. Mudou ao longo do relacionamento. Se tornou violento, se tornou agressivo, se tornou possessivo. Tem aquele tipo de homem que é o cara mais incrível do mundo na rua, quando chega em casa se transforma, é o cão chupando manga. O cara nervoso, irritado, na rua é a melhor das pessoas. Chega em casa, trata as pessoas da sua família muito mal. Muitas vezes violento, e quem paga o pato na maioria das vezes é a mulher. Então essa moça vive um relacionamento bacana com esse homem até um determinado momento. Depois ele muda, ela pula fora, ele quer continuar o relacionamento. E quando ele desconfia que ela já está conhecendo outra pessoa, e é direito dela, é direito da mulher tentar ser feliz, conhecer uma outra pessoa, viver a vida dela. O problema é que ela está se relacionando com um homem que acha que é o dono dessa mulher. Na verdade, por trás disso, a psicologia explica, tem um frouxo. Tem um homem que não se garante, que sabe que não vai encontrar outra mulher. Sabe que essa mulher está indo embora e está deixando ele para trás. Ele se sente menos por isso. E ele perde a cabeça. Essa moça está internada entre a vida e a morte, Percival. Esse homem não confia nele mesmo. É um banana. É um frouxo. A medida protetiva, para a gente acreditar nela, Gotino, ela precisaria ter eficácia, eficiência. Como que a mulher seria protegida? A polícia tomasse conta, vigiasse. Como é a medida protetiva na prática? O juiz faz um despacho e vai para o cartório do fórum e fica lá, numa prateleira. Você acha que isso é proteção? É por isso que nem acredita em medida protetiva. É isso. Essa moça tem uma medida protetiva, mas a medida protetiva, no fundo, ela significa muito pouco. É burocrática. Alguns homens ficam inibidos do seu ataque. Alguns homens se sentem... Funciona em algum momento? Funciona. Não posso generalizar. Eu seria leviano aqui se eu falasse que não funciona. Alguns homens falam, opa, agora ela já foi na polícia. Mas, em alguns casos, não funciona em absoluto. Essa moça é vítima disso. Ela foi à delegacia, ela relatou o drama que ela estava vivendo, mas nada foi feito. A medida protetiva, ela não teve eficácia nesse caso e ela acabou sendo vítima. A nossa torcida para que ela se recupere. Foram muitas facadas. E ele, se eu tivesse o poder de assinar alguma coisa, colocaria 700 anos de cadeia. Não posso ser tão bonzinho. 1000 anos de cadeia. As nossas leis são muito brandas e por isso homens fazem isso com mulheres. As nossas leis são muito brandas, por isso nós temos roubo, assalto à mão armada nos faróis. Você sabia que isso é uma coisa nossa? Esse negócio de assalto à mão armada, você não vê em outros países que tem uma violência. Guatemala, El Salvador, se você pegar toda a América Latina, Paraguai, Uruguai, cada um tem o seu problema de violência, mas esse negócio de assalto à mão armada, é aqui que tem. Esse negócio que homem bate em mulher e fica por isso mesmo, também é aqui. Precisamos de leis mais severas, uma punição exemplar. Você fez isso, você vai pagar com a tua vida dentro de uma cadeia. Você vai ficar atrás das grades. Ninguém mais cometeria crime. O problema é que consegue um bom advogado, tem dinheiro e escapa depois de pouco tempo. Infelizmente. Desculpe o desabafo. Precisamos de medidas protetivas em favor da sociedade. É isso mesmo, exatamente.